paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus, amém? Amados, quero estar deixando aqui este vídeo, uma demonstração que nós já estamos em uma guerra. Na verdade, nós já vivemos em uma guerra e a palavra de Deus, ela nos mostra isso, né? A palavra de Deus, que é a nossa ferramenta, fonte da verdade para a nossa vida, ela nos mostra que a gente já está em guerra. Queira ou não, você queira ou não queira, você já está incluído em uma guerra. E como é que é esta guerra? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar no livro de Efésios capítulo 6, do versículo 12 e o 13, ele nos mostra as seguintes palavras assim. Olha só o que diz. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então aqui, amados, a gente já dá para perceber que existe uma luta, né? No versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra as pessoas. Não é contra o nosso irmão, os nossos inimigos carnais. Aqui Paulo vai nos mostrar que a nossa luta é contra os principados, as potestades, os príncipes que vivem nas trevas, né? Nas trevas. Contra as hostes espirituais da iniquidade que vivem nas regiões celestes. Então existe uma batalha espiritual. E nós também estamos envolvidos nessa batalha. Deus também nos envolve nessa batalha, nessa hierarquia no mundo espiritual. Observa que lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 12, Deus ele fala com Satanás. Ao que diz o Senhor a Satanás, diz assim: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observa que Deus aqui, ele tem autoridade maior, né? Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, ele tem o poder máximo na hierarquia espiritual, digamos assim. E ele tem dado autoridade aqui para Jó, ou para o diabo, fazer aquilo que o diabo tinha intentado contra a vida de Jó. Então observa que aqui já existe uma demonstração de hierarquia espiritual. Deus está acima de todas as coisas. E o diabo, que era um anjo, né, de luz, que agora é um anjo caído, né? Não é mais um anjo, mas é um espírito imundo. Ele agora também está em uma hierarquia espiritual, mas só que da maldade, né? Deus representa o bem, o diabo representa o mal, né? E o diabo, ele saiu para lutar contra Jó, né? A vida de Jó, pegar todas as coisas de Jó para provar Jó sobre a fidelidade de Jó para com Deus, né? Aqui a gente vê que Jó, na verdade, ele entra também nessa batalha espiritual, mesmo sem saber o que estava por vir na sua vida. É por isso que eu disse que nós já estamos em uma guerra espiritual, ainda que nós não entendamos ou não queremos participar, mas o nosso adversário, o nosso inimigo, o diabo, a palavra de Deus diz que ele ruge como um leão procurando a quem tragar. Ele está querendo destruir, ele está em batalha, ele não para, ele não cessa. E muitas vezes as coisas estão acontecendo na vida das pessoas e elas não sabem que elas estão sendo atacadas espiritualmente. Elas estão numa guerra, mas elas não sabem como se defender, elas não sabem como agir e não sabem nem o que é que está acontecendo. Como o próprio Jó, a história de Jó vai mostrar que Jó não sabia o porquê ele estava sendo acometido de tantas desgraças. Isso porque Deus permitiu ao diabo tocar nas coisas dele. E isso era algo espiritual que estava sobrevindo sobre a vida de Jó. E Jó não sabia, e nem os amigos de Jó também compreendiam. E colocava a culpa no pecado, né, a culpa em Jó. E aí vem toda aquela discussão acerca das coisas, dos acontecimentos, e até mesmo o falatório sobre Deus. E então a gente vê que existe uma batalha espiritual.
Existem demonstrações de poder no mundo espiritual. O diabo foi dado poder a ele para tocar nas coisas de Jó. Né? Também lá no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 12, a gente vai compreender um pouco também sobre este reino espiritual. Diz assim que, no capítulo 10, versículo 12, diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Amém? Olha só, aqui Daniel, ele havia pedido algo para Deus, ele tinha orado para Deus, pedido algo, só que foi resistido. Aqui o anjo disse que a resposta tinha sido enviada, mas Daniel não recebeu a resposta porque houve um impedimento no mundo espiritual, o qual resistiu aos anjos que foram enviados por Deus. Deus enviou anjos para enviar a resposta para Daniel, só que aqueles anjos não conseguiram chegar até Daniel, até que Deus mandou um anjo mais forte, né? Aqui ele vai mostrar que foi o anjo Miguel, né? Que é um príncipe forte, poderoso de Deus, e esse anjo veio até Daniel e trouxe a resposta que Daniel precisava, porque Deus se agradou da humilhação, né, de Daniel perante Deus. Então Deus não deixou que Daniel ficasse sem resposta. Mas observa que houve uma batalha no mundo espiritual para que a bênção de Daniel não viesse. Assim também existe na nossa vida muitas coisas, muitas bênçãos estão retidas no mundo espiritual, porque há uma batalha, há uma disputa dos anjos para você receber a sua bênção ou não. E aí a gente vê que Deus, ele tem autoridade máxima. Quando ele dá a última palavra, não há demônio, não há principado, não há potestade que vai impedir a tua bênção, né? Daniel teve também essa visão, né? Ele foi explicado da demora de 21 dias porque ele não tinha sido respondido. Então, o príncipe do reino da Pérsia havia dado esta barreira para ele, impedido que ele recebesse, né, a sua resposta vindo da parte de Deus. O mundo invisível, ele é organizado, né? Ele vive sob o controle de Satanás. Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, também fala assim, olha, algo a respeito. Porque diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Olha só o que Paulo fala aqui. Que embora nós sendo pessoas humanas, carnais, nós não lutamos ou militamos, como ele diz, segundo a vontade da nossa carne. As nossas armas não são carnais, né? Nós não podemos fazer as coisas conforme a nossa vontade humana, mas elas são, como Paulo diz, que elas são poderosas em Cristo Jesus, em Deus, para a demolição das fortalezas. Ou seja, a nossa arma principal contra o inimigo, o nosso adversário, é Jesus Cristo. Porque tudo que nós pedimos, quando nós oramos, né, agora através da graça em Cristo Jesus, nós conseguimos através de Jesus. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome, a autoridade maior e no mundo espiritual é o nome de Jesus. Todos os espíritos têm que ser subjugados, né, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, receberemos. Porque é o nome de Jesus que é a arma principal, é a força maior no mundo espiritual que nós temos contra o nosso adversário. Então também, no livro de Isaías, capítulo 59, 17, diz assim, ó, ele fala de uma forma figurada de uma batalha, de uma luta que nós vivemos, né? Então ele fala assim, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação.
e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Olha só aqui, Isaías fala assim, que ele se vestiu de justiça, de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Aqui também ele está confirmando o que está escrito lá no livro de Efésios, né? O 10, 12, as vestimentas espirituais que Deus nos dá, principalmente o capacete da salvação, né? É o que nós temos que ter em mente, que nós temos que lutar pela nossa salvação. A salvação que Deus já conquistou através de Jesus Cristo na cruz para nós, né? Já nos deu pela graça, mas nós também temos que lutar, saber que nós temos direito à salvação em Cristo Jesus. E se nós não lutarmos pela salvação, nós podemos até perder, né? E aqui ele fala de uma forma figurada das vestimentas, né? Paulo também ele usa a armadura de Deus. Veja que no livro de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, nós temos que nos revestir, né, de uma vestimenta para nós entrarmos nessa guerra, para nós não perdermos. Porque, queremos ou não, nós estamos em uma luta espiritual. Aquele que quer vencer, ele tem que se firmar em Deus, em Cristo Jesus, e se revestir das suas vestimentas, né, das suas armaduras. E qual é o uniforme do crente, né? Nós observamos que no mundo natural, um soldado ele não pode ir à luta, né, sem uma vestimenta. Quando há uma guerra, o soldado ele tem que se munir de capacete, né, tem que se munir a proteção aqui no peito, né, de arma, ele tem que se blindar com todas as vestimentas, os equipamentos necessários para que ele possa ir à guerra, para que ele não se fira ou se machuca e também possa atacar. Assim também funciona no mundo espiritual, né? E Paulo ele vai nos dando algumas instruções nessa parte de Efésios capítulo 10, o qual ele vai nos mandar, dando umas instruções como nós devemos nos vestir, nos preparar para uma guerra, né? Para que a gente possa vencer esta guerra no mundo espiritual. Como ele disse, a nossa batalha não é carnal, mas é no mundo espiritual, é com outras atitudes, com outras ações que nós podemos vencer o nosso adversário. E nós, como dizemos, nós estamos nesta hierarquia. Deus nos permite que nós lutamos, né, também contra o adversário. Então nós estamos incluídos em uma batalha, em uma guerra. E nós não podemos deixar isso de lado como se não existisse, para que nós também não sejamos destruídos e ser taxado como inocente. Né? Mas nós sabemos que existe uma luta e o adversário nosso é o diabo. Então, nós temos algumas instruções, Paulo vai dar aqui. Primeira coisa que ele fala é para nós apertar o cinto, o cinturão, né? Colocar o cinturão com a sinceridade e a verdade, né? O soldado de Deus não pode se dar o luxo de andar relaxado, né, com as coisas de Deus. Isso está relacionado à integridade pessoal, à sociedade e à retidão moral das pessoas. Nós temos que andar com sinceridade, na verdade, andar sem mentira, ser honesto, né, diante do homem, diante de Deus. Nós não podemos andar injustamente, indignamente com as pessoas. Nós temos que atar ao nosso coração a verdade, né? Tá sempre falando a verdade, colocar a mentira de lado, porque a mentira não é de Deus, né? Como se diz, o diabo é o pai da mentira. Nós não devemos apresentar os nossos membros também ao pecado, né? Com imoralidade, com iniquidade. Nós devemos apresentar-se a Deus como instrumentos vivos, né, de justiça. Nós temos que ser justos, né, em todo o tempo para com Deus. Então nós temos que apertar esse cinturão com a integridade, com a verdade, diante de Deus e dos homens, né? Também o soldado de Deus ele tem que estar equipado com o evangelho da paz. Paulo fala também o evangelho da paz, com
sandálias, sugerindo que os nossos passos sejam guiados, né, pela necessidade do testemunho do Evangelho. Ou seja, as crises não podem nos tirar a paz, né? Nós temos que, mesmo em meio a batalhas, e mesmo em meio às lutas, nós não podemos deixar que nada disso nos tire a paz. Porque Jesus mesmo já falou que no mundo nós teríamos as aflições, nós teríamos as perseguições, mas nós somos bem-aventurados. Então nós temos que ter bom ânimo e permanecer em paz, calçado no Evangelho da paz, ou seja, permanecer em paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio das lutas, nós temos que permanecer em paz. A paz que Deus nos dá, querido, não é a mesma paz que o mundo nos dá. A paz que Deus nos dá é a paz que transcende todo o nosso entendimento. Ainda que nós não entendamos, não compreendamos, mas existem tantas pessoas que estão passando por situações tão difíceis, mas ao mesmo tempo ela está em paz, porque ela crê num Deus que é forte, um Deus que é poderoso, é um Deus que dá cobertura espiritual para a batalha, um Deus que guarda em meio às lutas, né? Nós não estamos alheios a jogados, abandonados. Não, nós temos um Deus que é a força maior, Deus é a autoridade máxima, e Ele nos dá essa cobertura e Ele também nos dá a paz em meio às batalhas, em meio às crises. Então nós temos que estar calçados nesse Evangelho da paz. Que nós estivermos em luto, nós temos que permanecer em paz, porque a paz, ela também favorece ao equilíbrio, né? E nós não podemos andar desequilibrados como uns crentes malucos loucos, mas nós temos que ter equilíbrio para que nós possamos vencer o nosso adversário em paz. Também Paulo fala para nós nos revestir também com o escudo da fé, né? Que é a confiança pessoal. A fé é algo pessoal, né? Você tem que crer naquilo que você está vivenciando. Você tem que crer no Deus que você serve. Você tem que crer que você pode vencer as lutas. Você tem que crer que Deus, Ele já te deu autoridade para você vencer. A fé é algo pessoal, é algo que você desenvolve dentro de você mesmo. Algo com a certeza de que aquilo que você crê, ela vai acontecer, vai existir. Então nós temos que nos revestir de fé, né? Sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Pela fé, os nossos irmãos no passado, eles conquistaram grandes coisas através da fé, né? Nós temos muitos exemplos de fé, que é através da fé que o que não existe vem a existir, né? Através da fé as coisas acontecem, o impossível se torna possível, né? Então nós temos que nos revestir com este escudo da fé, né? Também o capacete da salvação. Paulo vai falando, né, que o capacete da salvação é o presente que Deus nos dá, ou seja, é um prêmio de Deus para nossas vidas. O capacete da salvação, ele representa o nosso alvo, o nosso foco, né? É a proteção para a nossa cabeça, ou seja, nós temos que saber que nós temos um alvo a conquistar, que é a salvação em Cristo Jesus, né? Quando nós nos protegemos com isso, nós sabemos que nós teremos também o galardão, né? Que é o prêmio que Deus estabeleceu para todos aqueles que vencerem, né? Em Apocalipse diz que aos vencedores Ele dará de comer da árvore da vida, né? Então nós receberemos um prêmio, então nós receberemos uma conquista que é a salvação, né, também em Cristo. Mas o reino de Deus, ele é tomado à força, como diz. Então se é tomado à força, então existe, né, uma batalha, realmente existe uma luta. E nós temos que focar na nossa salvação em Cristo Jesus, amém? E também tem uma outra vestimenta que Paulo ele vai nos instruir a nos revestir, que é a espada. A espada do Espírito, né? Que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela representa a espada. Uma espada o qual ela é ofensiva. Ela serve para nós atacar o nosso adversário. Todas as vezes que o inimigo ele tenta contra a nossa vida, nós temos que contra-atacar com a palavra de Deus.
O próprio inimigo também às vezes ele usa a palavra de Deus contra a vida do cristão. Assim como ele usou contra Jesus quando foi tentado, ali quando ele foi levado para o deserto, e o diabo tentou ele com a palavra de Deus, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te, precipita, como assim está escrito, que os anjos vos dará, foi dado ordem aos anjos para que te sustente, né, e não tropece em pedra alguma. Então, Jesus sempre respondeu ao inimigo através da palavra. Está escrito: não adorarás a outro Deus. Então Jesus foi respondendo ao inimigo através da palavra. Nós também temos que nos defender através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é ofensiva porque ela é a ferramenta fundamental da verdade. Então, quando nós estivermos sendo atacados na nossa mente, né, nós temos que nos direcionar à palavra. A palavra ela vai trazer a verdade à nossa mente, ao nosso coração. E o inimigo ele não suporta a palavra de Deus, porque ele não tem entendimento e o discernimento e a revelação que ela gera e o poder que ela libera. A palavra de Deus ela é poderosa, né? Ela é poderosa para repreender as forças do adversário. Amém? Então nós também temos que estar preparados com todas essas vestimentas de Deus para a nossa vida, porque nós temos que andar como soldados guerreiros, preparados, revestidos para a luta, e que a palavra diz que para depois nós permanecermos firmes. Firme por quê? Porque nos dias maus vai vir dias em que nós vamos ser atacados, vai ter dias que nós vamos passar por lutas, mas se nós estivermos revestidos com as vestimentas, com as armaduras espirituais, essas que acabamos de ler, né? O escudo, o capacete, a sandália, a espada do Espírito, né? Isso vai nos deixar fortalecidos contra o nosso adversário, porque nós estamos em uma luta espiritual, e se nós não andarmos em santidade, revestido das ferramentas que Deus nos proporciona, nós não poderemos ganhar nenhuma batalha contra o nosso adversário. E tem uma outra coisa também que Paulo fala que é muito interessante e muito importante. Nós temos que estar sempre em oração, vigilantes, orando, porque a oração ela é uma arma, né, na comunicação com o nosso general Jesus Cristo. Que ele é o que nos dá a força, é ele que nos dá o reforço quando nós precisamos de ajuda, quando nós estamos sendo atacados, quando nós estamos naqueles tempos que nós não estamos mais conseguindo suportar as crises. Somente quando nós oramos, nós nos dobramos e ajoelhamos ao nosso Deus. Então Jesus Cristo, ele é a força, a fonte inesgotável, então ele manda reforço para nós. Aleluia! Ele nos dá o alívio imediato, ele nos dá o refrigério imediato. Quando nós oramos, nós estamos conversando com o dono do poder, da graça e da glória. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que pode te dar renovo, com aquele que pode te dar força. Nós temos que continuar também vigilante, com perseverança. Nós não podemos desfalecer, estar vigilante a tudo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Vigilantes para que nós possamos estar preparados com as vestimentas, perseverando na fé, perseverando na graça, perseverando, sabendo que nós temos um Deus que ele é poderoso. Ele nos deixa participar de uma guerra, mas ele não nos deixa despreparados. Deus prepara, Deus usa aquele quem ele quer, e nós todos somos usados por Deus para destronar, destruir o trono de Satanás, as forças do nosso adversário. Deus nos coloca em uma guerra espiritual, para que nós possamos ser mais do que vencedores, né? Jesus disse: já te dei autoridade. Jesus disse lá em Marcos capítulo 9, diz que eu já vos dei autoridade, né, para pisar as serpentes, os escorpiões, né, e tudo que nós colocar a mão, se nós orarmos, serão curados, e não podemos mais ter medo do nosso adversário, porque a autoridade de Cristo ela sobrepõe a do nosso inimigo. O diabo ele não pode sobrepor aquela palavra que Deus nos deu. Se ele já nos otorgou autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões, então o inimigo eles têm que estar debaixo
dos nossos pés, né? Se nós tomarmos até uma coisa envenenada, não nos causará nenhum dano, porque o Senhor, Ele é conosco. Jesus é o nosso general. Jesus é aquele que nos capacita, aquele que nos dá a condição de estar nesta guerra e permanecer firmes e fortes. Mas nós temos que nos preparar, nos revestir e permanecer firme, fiel, em santidade para com Deus, para que nós possamos estar sendo vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos em uma guerra. Não fique desapercebido. Busque em Deus as vestimentas que você precisa para você permanecer firme no dia difícil da sua vida. Amém? Um grande abraço e fica na paz do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Amém?